Olá, pessoal, eu sou a professora Elisângela Souza, e o tema da nossa aula de hoje é legislação ambiental. Olha lá, vamos falar sobre isso, sim, uma definição clássica do que é a legislação ambiental. Bom, a legislação ambiental consiste em leis, decretos e resoluções que visam o estabelecimento de regras para o funcionamento de empresas e também a conduta do cidadão em relação ao meio ambiente. Estão inclusos aí os municípios, os estados e o governo federal, que podem editar suas próprias normas ambientais. E nós vamos começar nossa aula exatamente assim, através da consciência. Sim, aqui nós vamos nos conscientizar do poder que nós temos enquanto ser humano, enquanto cidadão responsáveis pelo meio ambiente, responsável pelo outro ser humano, porque uma vez que eu cuido do ar, da água, dos alimentos, das flores, de tudo, eu estou cuidando do outro também. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo e vamos nos conscientizar. Vamos ver o que esse vídeo mostra pra gente e já prepara papel e caneta, porque daqui a pouquinho a gente já começa nossas anotações. Bora pro vídeo. E aí, pessoal, vocês estão preparados para isso? Vocês estão preparados para enfrentar isso, né? As mudanças climáticas, gente, elas são frutos das nossas ações, principalmente das ações das empresas. Muitas delas possuem processos de produção que não seguem as boas práticas e prejudicam o meio ambiente. E na maioria das vezes a gente também vai no mesmo embalo, até mesmo usando produtos ou trabalhando em cima disso da própria empresa, né? Trabalhando para aquela empresa. Olha lá, quando a gente fala de valores, né? Derramamento de petróleo nos mares e oceanos, nos rios, a emissão de gases poluentes, o descarte incorreto de resíduos são alguns exemplos dos malefícios causados por empresas exatamente ao meio ambiente. Para evitar danos como estes, é que existe uma legislação sensacional chamada legislação ambiental, que a gente acabou de ver a definição agora. Ok? Mas a legislação ambiental, o que é e onde se aplica? Vamos reforçar isso. A legislação ambiental, ela consiste em leis, decretos e resoluções que visam o estabelecimento de regras para o funcionamento das empresas e também a conduta do cidadão em relação ao meio ambiente, tá? Estes dispositivos legais ainda definem atos de infrações e punições em casos de não cumprimento das leis. Municípios, estados e o governo federal, eles podem editar suas próprias normas ambientais, sim. Entretanto,
Os municípios e os estados, eles precisam seguir as diretrizes dadas pelo governo federal. Então, ele tem lá a sua... Ele pode fazer a criação, mas precisa ter o checkmate lá, o governo federal batendo o martelo. Ok? A legislação ambiental ela exerce um papel fundamental quando a gente fala de desenvolvimento sustentável. Em breve a gente vai falar só sobre esse assunto, mas aqui a gente vai trabalhar em cima da legislação mesmo, só para vocês entenderem, vamos trabalhar o contexto. Então, por quê? Porque o desenvolvimento sustentável, ela é uma forma legal de exigir que as empresas, elas se adequem às suas práticas, né, para que ela possa preservar os recursos naturais. Além de evitar o mal, né, os malefícios ao meio ambiente, à natureza e à comunidade que mora no entorno dos locais de produção das empresas, a adequação à legislação ambiental, ela beneficia diretamente a imagem das empresas. Gente, quem tem aquela empresa que tem um selo de responsabilidade social, é um outro assunto também que a gente vai falar nas próximas aulas, ela garante aí uns 2 pés, né, nos produtos e nos serviços que ela pode oferecer e que vocês podem adquirir, assim como eu também, tá? Os consumidores, que somos nós estamos cada vez mais conscientes, sim. Por isso que a gente busca adquirir produtos de empresas ecologicamente corretas. Isso faz com que nós nos tornemos pessoas mais exigentes, né? A gente se torna pessoas que vão em busca do melhor para a minha saúde, para a saúde dos nossos filhos, para a saúde da nossa família. Ok? Então, a legislação ambiental, ela ajuda a gente nesse processo e ela faz com que as empresas se conscientizem, tomem realmente consciência do que é bom e do que não é, e do que é mal e do que não é. Ok? Mas vamos lá. Quais são as suas principais leis e normas dentro da legislação ambiental? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Quais são as principais leis e normas? Vamos ver aqui uma por uma. Licenciamento ambiental é um pré-requisito para a atuação de empresas que realizam atividades que podem prejudicar o meio ambiente, tá? A sua obrigatoriedade é prevista em lei desde 1981. Muitos de vocês nem eram nascidos ainda, tá? Isso foi feito com a promulgação da Política Nacional do Meio Ambiente e pode ser conduzida nos âmbitos municipal, estadual ou federal, como dissemos outrora, tá? Anteriormente. De acordo com o porte e extensão territorial do empreendimento, ou seja, da empresa. O licenciamento ambiental depende de condicionantes como a produção de resíduos sólidos, a geração de efluentes líquidos ou gasosos e o armazenamento de substâncias tóxicas, por exemplo. Ok? Segundo, novo Código Florestal Brasileiro. É uma lei número 12.651/12. A sua principal função é responsabilizar proprietário de espaços protegidos entre a área de preservação permanente, a APP, e a reserva legal, que é a RL. Ele deve zelar pelo meio ambiente, ele deve zelar pelo ecossistema que existem nesses locais. Ok? Política Nacional do Meio Ambiente. Então, lá, é uma outra lei de número 6.938/81. Ela foi a primeira lei federal sobre o tema e que o aborda sobre diversos aspectos. Ela proíbe a poluição, obriga a obtenção do licenciamento ambiental e atribui responsabilidade ao poluidor. Ok? E, por último, não menos importante, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É da Lei 12.305/10, que define o quê? Define princípios e diretrizes para empresas quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos
além de estabelecer responsabilidades tanto das organizações quanto do poder público, tá? Entre outras também, tá, gente? Conforme a gente observou aí, a partir desses exemplos que nós temos de normas, das normas anteriores, a legislação ambiental é um tema complexo e que tem extrema relevância dentro do contexto empresarial. O não cumprimento destas regras, ela acarreta prejuízos financeiros e danos para a imagem da empresa. Por isso, é fundamental ter uma ajuda especializada. Somente profissionais qualificados, com expertise nessa área, poderão auxiliar na adequação do negócio à legislação, tá? Às vezes, gente, a gente pode... É muito difícil entender a linguagem jurídica, né? Para você entender as leis e o que você pode e o que você não pode. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. E as empresas, elas acabam confundindo normas definidas em nível municipal, estadual ou federal, por exemplo. Por isso, as empresas precisam buscar os advogados ambientalistas para que eles possam esclarecer essas normas, essas leis, para que a empresa não seja punida, né? Para que ela não caia aí num processo exatamente porque ela desconhece tudo isso. Muitas vezes a empresa, ela é estabelecida, a pessoa está fazendo um trabalho fantástico, mas ela está poluindo e ela não sabia nem como, né? O porquê que ela estava poluindo. Então, ela precisa se resguardar. O que a gente sugere para vocês, empreendedores, que em breve também vocês terão as empresas de vocês vão constituir aí produtos, né? Vocês vão trabalhar no comércio, tem todo um processo de descarte que a gente vai ver também durante a nossa aula aqui. O que eu sugiro para vocês? Olha lá, busquem empresas que possam ajudar vocês a focar na resolução dos problemas que vocês podem ter ainda dentro do gerenciamento das áreas contaminadas, se vocês tiverem, tá bom? Se a empresa estiver nessa. Então, são as chamadas consultorias ambientais. O que elas fazem? O que ela engloba, né? O que elas fazem? Elas fazem investigação ambiental e remediação. E elas são comprometidas com o fornecimento de soluções efetivas e legais às questões ambientais. Então, gente, não sofra. Tenha aí em mente de que vocês vão ter sempre um respaldo de uma consultoria que pode ajudar vocês aí no dia a dia de vocês, tá bom? Então, por favor, não fiquem aí com medo. Vão atrás dos direitos, dos deveres também, né? E principalmente da responsabilidade que vocês têm aí conosco, né? Um com os outros, na verdade. Mas o que é interessante, eu deixei aqui, a sociedade, ela enfrenta seus desafios, né? E como que ela enfrenta? Vamos lá. A resolução dos grandes problemas que afetam a nossa sobrevivência do planeta onde a gente vive só pode surgir da própria sociedade. Então, somos nós que somos responsáveis com o estudo, o debate, a procura por soluções que incluem esse conjunto de sociedade e não apenas beneficia alguns em detrimento dos outros, tá? Assim, cabe a nós, todos nós, sociedade civil organizada, empresas e o governo, os governos, né, que a gente está falando aí de municipal, estadual e federal, procurar alternativas para que ele possa propor caminhos para a solução de cada um dos problemas, ok? Que a gente pode obter, que a gente pode ter. Muitos são aqueles que já estão envolvidos nessa busca, a gente vê pessoas aí, nós somos ativistas, né? Que a gente fala, ativistas ambientais que estão em busca, nós mesmos que já estamos buscando produtos que são sustentáveis para que a gente possa melhorar nossa qualidade de vida, o uso da água, né, que a gente precisa tomar cuidado também com o uso da água, porque uma hora pode acabar, né? Então, a gente procura aí caminhos alternativos para que a gente possa desenvolver, tá? O ideal é que todo mundo se envolva. Não é aquela empresa ou é essa empresa, todos nós, eu, você, sua mãe, seu pai, minha mãe, meu pai, a família, a comunidade em si, também tem que se ajudar, também precisa fazer a sua parte. Por isso que o debate aberto e democrático é necessário.
né? É necessário, e as escolas que têm um papel importante nesse debate devem também participar da construção de soluções globais. A gente vê muito, eu falo isso porque eu também já dei aula, e meu esposo dá aula em escola privada e escola estadual, e a gente vê, inclusive, o compromisso que as escolas estão para conscientizar já desde quando a gente nasce, né? Lá no berço, lá a gente já começa a se conscientizar. Então, a gente já ajuda nós, né, que crescemos aí, nós só fomos crianças, né, a não desperdiçar, né, e cuidar mesmo. Então, a gente vê programas sendo feitos nas escolas, programas de conscientização do meio ambiente que são fantásticos e que ajudam, né, que a gente cresça um cidadão mais consciente das nossas atribuições, tá? Eu vou falar com vocês agora de uma reportagem de um jornalista inglês, lá do The Guardian de Londres. Ele chama-se Ian Semple, né? E o Estado de São Paulo, ele reproduziu essa edição dessa reportagem de 6 de agosto de 2006. Tudo bem, gente, a reportagem é um pouquinho antiga, tá? Eu estou trazendo isso de dentro de um livro bacana aqui, do Centro Paulo, de uma escola, e a reportagem, ela é muito bacana. Eu li a reportagem na íntegra, e é fantástica essa reportagem. Depois, se vocês quiserem pegar lá, tal, e vocês podem até ver no YouTube, né? Tá? Ou pegar mesmo lá no Google. Só para vocês terem uma ideia, é uma reportagem de Ian Semple, anota aí, do jornal The Guardian de Londres. E a reportagem ela traz uma pergunta que foi feita pelo astrofísico britânico chamado Stephen Hawking, que ele lançou na internet. Tá? A pergunta foi a seguinte: no mundo política, social e ambientalmente caótico, como a raça humana poderá se manter por mais 100 anos? Pessoal, muito preocupante essa pergunta. Tá? Essa pergunta causou um frisson na internet, né? Porque ele não está falando de 1000 anos, né? Ele não está falando de 1 milênio, ele está falando de 100 anos para a gente ter a consciência e a ciência de que a espécie humana ela pode não sobreviver ao milênio. Então, ele está pensando aqui há 100 anos. Né? Então, o que ele quis dizer com essa pergunta? Né? O que as pessoas apuraram durante essa pergunta? É que a pergunta dele indica que nós temos que pensar com mais urgência na questão do meio ambiente. Então, dentro da internet, ele causou aí, eu tenho os números aqui, 1 turbilhão de pessoas se conectaram, mais de 25 mil pessoas se conectaram para dar suas opiniões e queriam que o Ian respondesse para eles, né? Mas aí, gente, quando ele foi responder a pergunta, ele simplesmente fez assim, ó, não sei a resposta. Foi frustrante para as pessoas que perguntaram, porque todo mundo achava que ele teria uma fórmula mágica para poder trazer a solução para essa questão. Não, gente, o desafio que o cientista ele trouxe, que ele colocou no ar para a humanidade é assim, que nas últimas décadas, entre progressos e regressos, ele ainda está buscando a resposta. Né? Ele ainda está em busca da resposta dessa pergunta. Então, eu faço essa pergunta para vocês agora também. No mundo política, social e ambientalmente caótico, como a raça humana poderá se manter por mais 100 anos? Pensa um pouquinho. Coisas de segundos, tá, gente? 30 segundos. Coloca aí a consciência. Vamos trabalhar em cima da consciência que nós vimos agora. Será que a gente consegue responder? É difícil, né? Eu imagino. É que se é difícil para mim, imagina para vocês também. Agora eu vou trazer uma outra reflexão para vocês de Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser, ele é um jornalista do Caderno Mais da Folha de São Paulo, e ele na edição, a edição de número 7, eu acho, de 25 de abril de 2010, tá? Ele falou um pouco sobre sustentabilidade. Nós vamos falar sobre esse assunto, sim, com mais ênfase,
mas o texto dele é magnífico e eu vou ler esse texto na íntegra para vocês, que eu acho assim que vale a pena a gente fazer uma reflexão. Então, continua aí com a sua consciência, junto com essa reflexão de 30 segundos que nós fizemos, eu vou fazer a leitura desse artigo aqui para vocês, para a gente já entender um pouquinho mais e onde a gente quer chegar. Vamos lá. Mesmo se a vida complexa existir no cosmos, e não podemos afirmar que não exista, está tão distante daqui que, na prática, estamos sós. E se estamos sós e temos a habilidade de pensar, somos raros e preciosos. Somos como o universo reflete sobre si mesmo. Portanto, temos de adotar uma nova ética que nos eleve acima da moralidade tribal que vem dominando a história da civilização por milênios. Precisamos preservar a vida a todo custo, transformando-nos em guardiões deste mundo. Não temos outra opção. Este é o trecho do artigo do Marcelo, tá? Marcelo Gleiser, da Folha de São Paulo. E faz a gente pensar novamente, faz a gente refletir que se nós não buscarmos a preservação da vida, que é o mínimo, nós não teremos um outro mundo, não teremos outro país, não teremos uma outra opção, né? A gente pode observar que dentro da história, né, e dentro dos livros de história, eu que sou historiadora, a imagem das transformações que ocorreram na paisagem urbana, né? Porque nós tivemos lá a Revolução Industrial no século XVIII, o grande crescimento da produção teve como custo a reformulação de todo o espaço para atender aos interesses da indústria e as chaminés marcando o desenho das cidades. Então, a gente já tem aí na nossa mente, né, a gente já viu que a evolução que nós tivemos durante todos esses anos trouxe aí para a gente uma situação na qual evoluímos sim, tecnologia trouxe bastante evolução para nós. Mas a gente faz aquela pergunta, né? A que preço? A que preço que a gente está sem consciência? Não é mesmo? E eu posso dizer para vocês que o melhor caminho para que a gente possa ter essa consciência, para que a gente possa verificar que a gente está no caminho certo, o caminho é a educação. O caminho para a transformação é a educação. É onde nós estamos aqui hoje aprendendo, estudando, fazendo, trilhando os nossos caminhos aqui. E é por isso que eu trago uma animação fantástica que coloca a gente já como consciente de como é bom a gente proteger e sermos amparados por essa legislação, ok? Bora pro vídeo? Bora pro vídeo. Em uma escola no município de Viamão, localizada no refúgio de vida silvestre Banhado dos Pachecos, no estado do Rio Grande do Sul, a professora Elizabeth ensina aos seus alunos sobre um animal muito curioso, o cervo do Pantanal. Vocês já ouviram falar do cervo do Pantanal? Não, professora! Vou dar uma dica. Ele vive na bacia hidrográfica do rio Gravataí, próximo de nós. Um lugar onde a água é limpa e sem resíduo de plástico, latas, papéis e embalagens de alimentos na mata. Como assim, professora? Nunca vimos esse animal! Pois é, vocês não ouviram falar porque o cervo do Pantanal está em risco de extinção. Por que, professora? Por causa da poluição provocada pelas pessoas que jogam resíduos na rua, no pátio da escola, nos rios, que desmatam, que não respeitam as plantas e os animais e assim destroem o ambiente. As crianças, atentas ao que a professora explicava naquele momento, ficam curiosas em saber que o cervo do Pantanal tem seu habitat tão perto deles e corre sério risco de não existir mais.
Ao final da aula, alguns alunos iniciam uma grande aventura: encontrar o cervo do Pantanal. Pessoal, o que vocês acham da gente ir atrás do cervo? E nossos aventureiros, então, iniciam sua jornada em busca do cervo do Pantanal. E lembram do que a professora disse sobre o local que o cervo vive. No pátio da escola, os desbravadores começam a perceber alguns problemas. O pátio com resíduo no chão, sem árvores, flores e as janelas com vidros quebrados. Nesse momento, Maria Helena, então, faz um comentário e indaga os colegas. Mas este pátio está descuidado. Acho que um cervo nunca moraria aqui, né? Sim, Maria Helena, você está certa. Um cervo nunca moraria em um lugar tão descuidado e sem vegetação. As crianças, então, continuam na sua jornada e os aventureiros passam por vários bairros da cidade. Observam a poluição como a fumaça que sai das chaminés das fábricas e do grande número de carros que por ali passavam. Chegam próximo a um rio contaminado. Que lugar fedido! Por que esse rio cheira tão mal? O que tem nele? O esgoto a céu aberto. Tudo que mandamos embora com a descarga vem parar aqui. Por isso, o cheiro insuportável. Agora imaginem vocês, se nós nos sentimos incomodados com esse cheiro, e para um cervo que se alimenta quase que exclusivamente de plantas aquáticas e mora em lugares arborizados, este lugar não serve para esse animal. Eca! Está tão sujo que nem peixes tem aqui. Nossa, gente, olha quanta sujeira! Pois é, crianças, as plantas não conseguem crescer em um rio tão poluído como esse. Mas aqui, um dia já foi repleto de cervos. A poluição da cidade está destruindo o habitat do cervo. Por isso, ele corre perigo de extinção. Com certeza aqui a gente não vai encontrar o cervo. Vamos continuar. E lá seguem novamente os desbravadores em busca para encontrar o cervo. Ao andar em direção ao rio, as crianças se deparam com um enorme banhado. Olha, pessoal! Banhado! Se o cervo se alimenta das plantas aquáticas, ele deve estar em algum lugar por aqui. Uau, gente! Olha lá! Uma família de cervos! Muito bem, Felipe. Observem que o lugar onde eles estão existe muita vegetação e água limpa para eles. Assim, conseguem sobreviver facilmente. Precisamos fazer alguma coisa para diminuir a poluição. No dia seguinte, as crianças contam para a professora Elizabeth sobre a aventura e perguntam: Professora, o que a gente pode fazer para ajudar os cervos? Existem várias formas. Muitas mudanças no nosso dia a dia contribuem para deixar nossa casa, escola e a cidade, as matas e os rios, cuidados e saudáveis. Alguém tem alguma dica? Eu sei, professora. Não desmatar. Eu também! Não jogar resíduo nas ruas! Ah, e o prefeito deve tratar o esgoto de toda a cidade. Nas fábricas! Controlar a poluição! Professora, também precisamos cuidar do ambiente da escola. Isso mesmo! Esses são exemplos que ajudam a proteger todos os seres vivos do planeta. Cuidar do ambiente exige solidariedade, criatividade e coletividade, além de ser um exercício de cidadania. Isso mesmo, amiguinho. Sem a ajuda de todos vocês, vai ser difícil a minha espécie e muitas outras continuarem existindo. Conto com a ajuda de vocês para construir um mundo melhor. Eu gosto muito desses vídeos lúdicos que ajudam a gente a até gravar um pouco mais, né, do que a gente está falando, gravar um pouco mais do que vocês vão colocar em prática. Lembra que eu falei que tudo começa na educação? Então, a preservar, você viu a preocupação das crianças em ir lá, ambientalizar, onde é que eu vou colocar, e eles se depararam com várias situações que eles nem imaginavam, nem imaginariam que teria, né? Eles não tinham essa noção. Então, gente, é muito importante a gente trabalhar a legislação, é muito importante a gente ver que a legislação brasileira, no Brasil,
Ela é uma das mais completas e avançadas do mundo, tá? Ela foi criada com o intuito de proteger o meio ambiente, mesmo reduzir ao mínimo as consequências de ações que a gente está provocando aí, né? O seu cumprimento de respeito tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas, então, tanto a mim quanto às empresas, tá? Essas leis, ela definem essas normas, essas infrações, e devem ser conhecidas, entendidas e praticadas, tá? Afinal, há um processo de mudança de comportamento na sociedade civil e no mundo empresarial, que a gente vai falar também sobre sustentabilidade nas empresas, né? Que não está associada apenas às eventuais penalidades legais, mas à adoção de uma postura de responsabilidade, né? De uma vivência dentro de um ambiente para que a gente possa vencer esses desafios, para que a gente possa perceber o quanto nós somos responsáveis, tá? Então, nós falamos das leis, nós mostramos para vocês aí a lei. Tem mais uma lei que eu acredito acho que eu já coloquei, dos crimes ambientais, que o que ele faz? Ele reordena a legislação ambiental quanto às infrações e punições, a gente falou, concede à sociedade, os órgãos ambientais e o Ministério Público mecanismo para punir os infratores do meio ambiente. Destaca-se, por exemplo, a possibilidade de penalização das pessoas jurídicas no caso da ocorrência de crimes ambientais. A gente já viu aí vários locais que acontecem esses crimes ambientais, que as empresas não estão cuidando mesmo, né, do meio ambiente. Então, pessoal, fica aqui a dica para vocês. Existem outras leis, né, que a gente vai falar com certeza, de 1997, 1985, leis que a gente está sempre embasado, mas é bom lembrar que as leis que a gente enumerou aqui são apenas parte do direito ambiental que a gente tem dentro do nosso país, tá? Que ainda possui inúmeras outras matérias, como decretos, resoluções e atos normativos. A gente trouxe aí o grosso para vocês. Claro que existem também regulamentações de órgãos comprometidos para que as leis sejam cumpridas, como é o caso do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, e do Ministério do Meio Ambiente também, tá? É preciso ter conhecimento da legislação específica de cada estado. Nós pegamos agora um vídeo lá do Sul, né? Porque ao seguir as normas estabelecidas pela legislação federal ou estadual, sempre é aconselhável optar pelas mais restritivas para não correr o risco de sofrer punições, ok? Você deve estar se perguntando agora, né, professora, mas onde é que eu pego essas leis? Então, gente, tá na internet, tá e tudo, mas lembrando, se vocês forem ter a empresa de vocês, a empresa que precisa de uma legalização ambiental, busquem um advogado, busquem uma empresa, uma consultoria que possa fazer isso para vocês, tá bom? A gente segue aqui na nossa reflexão, com certeza, para a gente poder chegar mais, né? Saber um pouco mais sobre isso. Daqui a pouco a gente vai para a nossa síntese, com certeza, e entender que lei é lei e precisa realmente que a gente trabalhe com esses instrumentos, com essas leis, com essas normas, tá? Para que a gente possa ser disciplinado, para que a gente possa disciplinar a nossa empresa, nos disciplinarmos, tá bom? Em relação à ecologia e aos diversos tipos de unidades que a gente tem aí de conservação, tá? Nós vamos falar também de sustentabilidade, então não se preocupe, a gente vai falar mais para frente. Nós vamos falar de unidades de conservação, tudo, mas aqui eu quero deixar bem claro para vocês que existe uma legislação e que a gente deve respeitar, porque uma vez que a gente respeita, o outro também respeita, ok? Então, nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos parar 5 minutinhos aqui agora, para que vocês possam escrever. Isso, muito bem, mas eu acho que 5 minutos ainda é muito, né? 3 minutinhos para vocês escreverem aí o que vocês entenderam sobre a legislação ambiental e a importância disso. Não se preocupe, que nós vamos ver mais coisas, mais detalhes, daqui a pouco a gente vai sintetizar também. Vai lá, pessoal. A importância da educação ambiental, a importância de você ter consciência. Coloca aí.
Vamos lá. Ah, professor, hoje não tem relógio? Não, hoje não tem relógio. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui 3 minutos no meu celular, para vocês fixarem. Lembrando que uma vez que a gente escreve, o que a gente aprende, a nossa tendência é registrar, certo? Espera aí, calma aí, não começou ainda. Mas pode começar a escrever já. Deixa eu procurar meu relógio aqui, para poder marcar o tempo. Porque tempo é dinheiro. Tempo é o que a gente tem de mais caro e a gente não pode perder, certo? Então, cronômetro ligado. Prontinho, gente. Vai lá. 3 minutinhos. Tá aqui o cronômetro funcionando. 3 minutinhos para que vocês possam fazer essa atividade. Vamos lá. Muito simples. Escrevam. Vai que dá. Coragem, pessoal. Um minuto já foi. Ó, tá aqui. 1 minuto no meu cronômetro. Um minuto e meio. Dois minutinhos, pessoal. Hoje eu tô de cronômetro manual. Dois minutos e meio já passaram. Cinco, quatro, três, dois, um. 3 minutinhos, pessoal. Prontinho, ótimo, fantástico. Vamos agora continuar aqui nossa parte para a gente fixar agora, né? De tudo que nós vimos hoje sobre a legislação, nada como a gente realmente agora ter um trabalhinho aqui para a gente fazer, que é de uma professora fantástica aqui, que eu gostaria de trazer a legislação. Ela vai trazer uma síntese, como a gente sempre faz, a gente sintetiza aí no final da nossa aula. Vamos trazer essa fala dessa professora fantástica também, para que a gente possa memorizar. Agora realmente é para fixar. Bora lá? Bora pro vídeo? Bora pro vídeo. Olá, pessoal! Hoje nós vamos tratar da legislação ambiental. Meu nome é Luciane Benatti, eu sou professora, bióloga e especialista em direito ambiental. E nós vamos falar sobre desenvolvimento dessa legislação ambiental e a legislação ambiental brasileira. Bom,
Esse primeiro tópico que nós estamos tratando, a legislação ambiental, ela veio trazer um crescimento, né, em todo o mundo em relação a isso. Você tem ali o início desse tema nas páginas 5 e 6, onde essa legislação ambiental veio dar direito ao cidadão e a toda e qualquer pessoa do planeta direito a uma vida saudável e qualidade de vida, porque o nosso bem-estar está ligado ao meio ambiente. Então começou-se a ter esse olhar. O que a pessoa tem a ver com o meio ambiente? Se eu não tenho um bom ambiente, eu não tenho qualidade de vida. Então partiu-se desse princípio a questão ambiental. Para uma vida saudável, eu preciso de um ambiente saudável também. Não posso ter saúde se o meu ambiente não é saudável. Tudo isso iniciou, né? O problema ambiental tomou corpo quando houve a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam usando os próprios recursos, a força humana, a força animal. E então os acessos, né, as incisões no planeta, elas eram médias. Já quando veio a Revolução Industrial, passaram-se a utilização de máquinas e os trabalhadores passaram a ser assalariados. Isso iniciou na Europa, nos séculos 18 e 19, começou essa Revolução Industrial, onde poderia ser produzidos, né, produtos em grande escala, em maior escala, do que artesanalmente. Então, quando você tinha uma produção, antes era artesanal, as pessoas nas suas casas ou até um grupo de pessoas produzindo aquilo de forma artesanal. Na Revolução Industrial surgiram as máquinas e nessas máquinas passaram a utilização de combustíveis para as máquinas e a geração de maior número de produtos. Esses produtos, sendo produzidos, atenderiam maior número de pessoas, mas por consequência, a utilização do combustível e da produção em grande escala, houve então os resíduos, a geração de resíduos. Essa imagem, ela ilustra justamente nos séculos 19 e 18, como ficou o ambiente na Europa, onde eram os grandes centros de produção, né? As fábricas, onde se emitiam, tinha emissão atmosférica, fumaça, principal combustível na época era o próprio carvão, a queima da lenha e do carvão, e os dejetos, tudo que sobrava dessa produção, né, os rejeitos, eram lançados indiscriminadamente, sem nenhuma preocupação. Não se tinha ideia ou preocupação a respeito disso na Revolução Industrial, nessa época. Então, houve uma modificação, né, em relação à produção, passou-se o mundo desenvolvido, que teve o primeiro desenvolvimento em relação a máquinas, a ter uma modificação no seu ambiente. Bom, com a Revolução Industrial, nós tivemos progresso, ter indústria, ter máquinas produzindo, muito bom. Eu tive com isso, houve com isso, a produção em grande escala, atender a grande população sobre isso. Porém, junto veio a poluição. Então, naquela época, progresso estava aliado à poluição. A degradação ambiental foi uma consequência dessa poluição. Outras ilustrações aqui mostrando que as fábricas, né, com as emissões atmosféricas provenientes da queima dos combustíveis utilizados pelas máquinas, máquinas a vapor, máquinas a combustível fóssil, essas emissões, essas queimas com máquinas ainda sem controle, sem estar ainda totalmente afinadas a uma queima completa, emitiam fumaça de todos os tipos com todo tipo de substância para a atmosfera, assim como eram lançados nos rios e também ao solo o rejeito dessa produção. Todos efluentes, substâncias químicas provenientes dessa produção em grande escala eram lançados diretamente ali
assim como os rejeitos. Também o número de pessoas no mesmo ambiente, nas fábricas, elas estavam ali produzindo, né, os próprios dejetos que também eram lançados no ambiente sem nenhuma preocupação, esgotamento sanitário. Então nós tínhamos como cenário, nessa época da Revolução Industrial, muita poluição e consequente degradação ambiental. A partir desse momento, com essa degradação ambiental, com o ambiente se modificando em relação a essa situação, né, em virtude da situação de desenvolvimento, começou a ter a preocupação com o ambiente e então ver o que poderia ser feito para melhorar, né, não permitir essa modificação que perceberam ser uma degradação. Começa então a preocupação do homem para com o ambiente. Surge então a legislação ambiental. Essa legislação ambiental veio para disciplinar as relações entre o homem e o meio ambiente, de forma que houvesse ali uma disciplina no uso, uma disciplina na forma de utilização e convivência, protegendo o meio ambiente e o próprio homem dos efeitos associados a esse uso irracional dos recursos naturais. Porque só a utilização, usar, dispor do meio sem preocupação acaba, com consequência, degradando, piorando a condição, né, onde o homem vive. Primeira preocupação, então, quando surge a legislação ambiental é essa: disciplinar as relações. Então, essa produção da legislação veio baseada na estrutura das competências para legislar sobre o meio ambiente. Nós temos, no caso, o Brasil, a República Federativa, dividida em, né, sendo ela a União, Estados e municípios. A União, o que ela legisla? Sobre o que ela legisla? Normas gerais, visando todo o território nacional, todo o ambiente, né, de todo o país. Já o Estado, normas peculiares àquele Estado. O município, normas que atendam aos interesses locais daquele município. Vamos dar exemplo para isso. Quando o Brasil faz uma legislação sobre os rios, ele está pensando em todos os corpos hídricos. Mas quando o Estado do Amazonas legisla sobre rios, ele vê a condição dos rios lá da Amazônia. Da mesma forma que no Mato Grosso do Sul, quando nós estamos falando do Pantanal, do Cerrado, nós vamos, como Estado, legislar sobre situações específicas da nossa condição, no nosso Estado. E o município também, Campo Grande, como que ele legisla? Então, ele vai estabelecer os interesses locais. Bases do direito ambiental. A Constituição República Federativa do Brasil, de 1988, ela possuía já no seu capítulo 6º o que se falava do meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum do povo, de todos, para a qualidade de vida. E de forma que o poder público deveria defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações. Então, preocupação com o atual e com o futuro. Essa foi o início, né? Tudo iniciou aí, você vê que a preocupação já havia na própria Constituição. A Política Nacional do Meio Ambiente veio em 81, ela foi constituída importantíssimo, né, marco para a legislação. E a ação civil pública, onde pôde, então, estabelecer quem era o poluidor, quem era que iria pagar por isso, e lei dos crimes ambientais. Isso você encontra na página 6, essa base do direito legal aqui no Brasil. Eu agradeço a vocês e aguardo até a próxima aula. Sensacional a aula dessa professora. Eu acho que deu para a gente consolidar aí bem, né, o que a gente estava falando, a legislação, a conscientização que nós vimos também aqui na nossa aula. Então fica aí a dica para vocês, alunos queridos, alunas queridas, que a base para a gente crescer é a educação, a base para a nossa transformação é a educação, e uma educação transformadora faz com que a gente se conscientize de que o mundo é nosso,
O país é nosso, o estado é nosso e a cidade é nossa. O bairro é nosso, né? Então eu preciso começar, eu preciso colocar uma sementinha ali em cada um desses locais. Fica a dica aí para vocês, então, dessa aula sobre legislação ambiental fantástica, que eu gostei muito de prepará-la para vocês. E como sempre, a gente vai terminar a nossa aula com uma frase. Sim, e hoje a gente vai usar um provérbio indígena. Só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio for poluído, é que o homem perceberá que não pode comer dinheiro. Nossa, fantástica essa frase, eu amei ela. Gratidão a todos vocês, eu sou a professora Elisângela Souza. Este foi o conteúdo deste vídeo e até a próxima. Tchau, pessoal!